Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Jesus esteja connosco. E eu agradeço no fim àqueles que aguentaram até ao fim. Nós hoje vamos falar aqui um pouco sobre este capítulo. Não se pode servir a Deus em mamão. E vamos tentar de alguma forma descobrir quem é Deus. Todos nós já sabemos, é o amor. Quem é mamão? No capítulo 16, o Evangelho traz palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, ou amará o outro, ou se prenderá a um, ou desprezará ao outro. Não podeis servir simultaneamente a dois, a Deus e a mamão. Quem é? Deus nós sabemos, como eu disse há pouco, sabemos quem é. Mamão, quem é que será? Aqui, Jesus está-nos, de uma forma clara, a dizer-nos que nós vivemos entre dois mundos. Entre um mundo físico, um mundo orgânico, um mundo material e um mundo espiritual. E nós temos que decidir ao qual queremos nos encaminhar. O nosso destino está traçado. Quer nós queiramos, quer não. O nosso destino é a perfeição. O caminho que nós vamos para lá chegar é aí que é escolhido por nós. Num dos livros de Fernando Lacerda, eu encontrei do irmão António Vieira uma mensagem que eu achei esplêndida. E quando eu li aquilo, eu tenho que fazer uma palestra sobre isto. E vocês no final vocês vão ver que realmente a mensagem está incrível. E ele diz o seguinte: vários são os inimigos que em si próprio o homem cria e mantém na terra. Há o inimigo carne, que sendo filho da sua própria carne, o homem perde pela sua razão das suas exigências, pelo desarrazoado dos seus apetites, pelo exagero dos seus gozos. Sim, não é que a carne nos arme combate, mas é algo que o Espírito tem que combater. Nós quando reencarnamos, o que é que vocês acham que o nosso corpo nos dá? Nós vimos da animalidade, com um instinto preponderante, um instinto de conservação. Chegamos a um corpo físico, onde o nosso pensamento adquire a capacidade de raciocínio contínuo e então começamos o nosso aprendizado. Aprendizado no mundo das sensações. É isso que o nosso corpo nos inicia. Nós começamos a sintonizar e daí essas sensações despertam o quê? As paixões. Porquê? Porque nós somos ignorantes, não temos conhecimento algum, não temos experiência e temos necessidade de adquirir essa experiência. A paixão, no seu início, é preponderante para guiar o ser humano. É através da paixão que o artista se torna artista melhor. É através da paixão que o médico se torna melhor médico. Por aí fora. Então, a paixão só é realmente má quando é levada ao extremo. Quando sai dos seus limites. O nosso organismo nos mostra 5 sentidos. A visão, a audição, o paladar e o tato. E várias outras sensações que o nosso corpo nos transmite. Nós não sabendo gerir ou buscar o equilíbrio destas sensações, a maior parte de nós perde-se. Nessas sensações nasce algo que é ruim em nós. Nasce o orgulho. Nós viciámos-nos, sentimos-nos algo bom. Pavlov tem uma experiência espetacular com animais. E então ele faz uma experiência com um cão. Não sei se estou a falar aqui. Faz uma experiência com um cão. E então mostra-lhe um bife. O cão estava habituado, desde sempre comia a sua ração. A ração do cão. O cão olhou para o bife e não lhe disse nada. O Pavlov obrigou o cão a comer o bife. No outro dia a seguir, mostrou-lhe o bife. O cão começou-se a salivar. Porque ele já tinha a experiência do que aquilo era. Nós somos um bocado assim. Nós ainda não tendo o equilíbrio de como controlar as sensações, nós temos, derivado à nossa inexperiência, nós perdemos-nos neste mundo sensorial que o nosso corpo nos traz. Vejamos o que é que o Sr. António Vieira, o nosso irmão António Vieira, nos continua a dizer.
Tanto é mais temível o inimigo, quanto mais disfarçado se apresenta, ao incauto que em si próprio o alimenta, porque no seu disfarce lhe apresenta como gozo, no amor, necessidade na satisfação, virtude no exemplo e pureza na hipocrisia. A carne o faz sofrer, se tem dor, e na mesma dor o faz blasfemar. Nós, quando exageramos nessas sensações, que nós vamos pouco a pouco descobrindo, nós chegamos já, o título da palestra é riqueza, nós chegamos já à riqueza. Nessas sensações que nós vamos recebendo do nosso corpo, nós vamos nos perdendo. E vamos como que exigindo cada vez mais. E vamos nos tornando orgulhosos e egoístas. Porque nós lutamos para voltar a ter as mesmas sensações. Lutamos e fazemos mal aos outros para obter aquilo que a gente quer. E tudo derivado à nossa ignorância, ao nosso desequilíbrio sensorial que ainda temos. Nessa construção que todos nós estamos a caminho. Sim, porque se nós hoje, em alguns pontos, se nós tivéssemos equilíbrio nas sensações todas, já não estaríamos aqui com este corpo. Em alguns pontos já encontramos equilíbrios, noutros ainda continuamos desorganizados. Necessitados de experiências, necessitados de dor, para encontrarmos o equilíbrio. Sabermos até que ponto aquela experiência sensorial, a dor que nos pode trazer a dor. E depois ele diz-nos que nós temos outro inimigo, a vaidade. E aqui é que entra um problema enorme. A vaidade cega-lhe o entendimento, desvaria-lhe o juízo, mascara-lhe a verdade, corrompe-lhe o afeto, destrói-lhe a bondade. E a vaidade é um demónio que lhe sugestiona a perdição. Vocês todos já ouviram falar do sangue azul? Já. Ninguém tem sangue azul. Pois é. Nós, quando temos determinado poder, ou nós achamos-nos que nós somos privilegiados. Aliás, o povo fariseu matou Jesus porque, no seu orgulho, não aceitaram que o rei de Davi, com o rei de Deus, com o rei dos hebreus, tivesse nascido entre os animais. Porque eles achavam-se protegidos de Deus. Então o Cristo, que estava encaminhado a vir, teria que vir numa sepulturosa luxuosidade enorme. E nós hoje ainda continuamos a ser assim. Quando temos vidas privilegiadas, nós sentimos privilegiados. E faz com que o nosso ego entre em desarmonia com as leis de Deus. Sentimos-nos afeiçoados pela luxúria, que é o que no fundo as riquezas nos traz, e perdemos-nos nesse campo. A vaidade faz ainda mais. A vaidade faz-nos enaltecer o orgulho de uma forma que nós achamos os outros inferiores. Portugal tem ainda uma dívida enorme. Não é Portugal, não é a nação, mas sim os portugueses, derivado daquilo que nós fizemos nas Áfricas. Porque nós achamos-nos superiores àqueles irmãos. E em vez de os educarmos, de os auxiliarmos, nós fizemos deles escravos e seres animalizados. No fundo, quem estava a ser animal éramos nós. Aninha-se a vaidade no coração humano, fazendo daí a corte de onde vive, com a sua interminável corte de aias e páginas. Essas aias, essas páginas, em serviço da vaidade, se chamam cegueira, fatuidade, egoísmo, perversidade, descartabilidade, ambição, exagero, altiveza, petulância, orgulho, injustiça, inveja. Tudo isso nasce pela vaidade que o nosso orgulho faz crescer em nós. Então nós vivemos num mundo onde pouco a pouco nós vamos progredindo. O que é hoje verdade, ontem era mentira. E provavelmente amanhã será mentira. O caminho que nós percorremos é limitado ao nosso conhecimento que nós podemos albergar hoje. O que hoje nós sentimos, analisando, por exemplo, a escravidão.
Hoje nós vemos que essa altura foi um erro. Mas àquela altura nós achávamos que estávamos certos. O conhecimento que nós tínhamos àquela altura, nós achávamos que estávamos certos. Só com a evolução, com a experiência, lá está a experiência da dor, porque na ação e reação terá-nos a dor que nós provocamos e nós adquirimos a experiência daquilo que não devemos fazer. De vida em vida, acumulamos as várias experiências e tornamos-nos seres mais sensíveis, equilibrados, integrando um corpo de uma existência em que nos dão as possibilidades de progredir em determinadas áreas, reencarnando noutro corpo, onde nos dá as necessidades de progredirmos em outras áreas. Umas vezes como mulher, outras vezes como homem, e isso traz umas dificuldades enormes. Mas progredimos sempre, acumulando experiências. E depois ele diz-nos assim: esses dois inimigos do homem, um está na carne, o outro está no espírito. E como anel que os dois prende e confunde, um terceiro inimigo a si próprio inventou, que não estando nele é mais poderoso, mais insofrido e mais para temer do que aqueles que em si alimentam a riqueza. Vocês acham que o mal está na riqueza? Não. É um instrumento, como todos os outros instrumentos que nós temos no nosso mundo para trabalhar, para encontrarmos o equilíbrio. O nosso corpo é também um instrumento. Transmite-nos sensações, sim, mas nós temos que aprender a trabalhar com as sensações. Jesus, quando encarnou, não sofria nenhuma influência corpórea, porque ele já havia e há muito encontrado o equilíbrio. O ser superior que ele era encarnou num corpo físico, mas esse corpo físico não transmitia nada, o que não acontece connosco. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra, que lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Achamos-nos seres superiores. Quando no caminho do percurso encontramos a vaidade, todos nós trazemos em nós a essência de Deus. Somos descendentes de Deus. Se no caminho inferior, onde nós temos a ignorância ainda muito focal em nós, nós somos todos muito parecidos uns aos outros. Os defeitos que nós ainda temos que descobrir ainda não floraram em nós. Então o que faz? Que os primeiros povos na Terra eram muito iguais uns aos outros. As suas dificuldades, as suas ignorâncias faziam deles muito iguais. Consoante nós vamos evoluindo, aí sim, nós vamos nos afastando e tornando-nos personalidades, individualidades muito diferentes umas das outras. Porque uns têm determinados defeitos, outros têm determinadas virtudes e afastamos uns dos outros. Nesse caminho evolutivo, quando nós chegamos à perfeição, aí nós somos todos iguais. Perdemos os defeitos e as virtudes todas adquiridas. Então somos seres superiores. Pensamos, amamos todos da mesma forma. Encontramos Deus todos da mesma forma. Mas nesse percurso longo, a riqueza é um problema. Se nós, pobres, eu pelo menos sou, ou considero, temos dificuldades na vida que fazem com que as nossas atenções se virem para essas dificuldades, o rico ou o que vive abastadamente, sem defeitos, sem problemas financeiros, consegue obter no nosso mundo tudo o que a vida me possa dar. Então é como se o despertador sensorial daquele corpo desperta todos os tipos de sensações. E quando de alguma forma está cansado de alguma, busca outra. Isso traz-lhe um peso enorme. O André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, traz-nos os pensamentos condicionados. Não sei se vocês já alguma vez leram um livro ou estudaram. Ele traz os pensamentos condicionados e os pensamentos induzidos. No pensamento condicionado é aquilo que nós somos.
aquilo que normalmente nós pensamos. Vamos fazer aqui uma faixa máxima e uma faixa mínima. E o nosso pensamento circula aqui. O nosso ideal é que, pouco a pouco, esta faixa vibracional mental de cada um de nós vá se erguendo para a nossa evolução. Quanto mais nós nos erguemos em faixa vibratória, mais nos sintonizamos com os bons espíritos e menos com os inferiores. Sempre que a nossa campo mental baixa ao estado mínimo, nós estamos a entrar em campo perigoso. O rico, o seu campo mental condicionado, não é só quando ele sustenta a vida. Ele parte para a espiritualidade com a mesma faixa mental. Então vai sentir um desespero enorme. Porque ele não quer sair do corpo. Ele quer continuar a mesma vida. Quer sustentar a mesma vida. Vai levar-lhe as dificuldades para o mundo espiritual e vai novamente trazendo as dificuldades. Então, e se eu vivi de uma forma errada com a riqueza, se usufruí da riqueza para a minha própria luxúria, para despertar as sensações e gozar das sensações até ao extremo, então aí, provavelmente, nós viremos como pobres. Mas viremos como pobres deprimidos. Porque no nosso inconsciente, nós vamos trazer lá aquilo que nós fomos em outra existência. E o facto de não podermos estar a ter, mesmo sem o sabermos, o facto de nesta existência não podermos estar a usufruir daqueles gozos que viveu no passado, torna a pessoa deprimida. E isso por algumas vidas. Então é para vocês verem o quanto a riqueza desperta em nós essas sensações. As dificuldades travam. É como se fosse um travão para que o nosso campo mental não saia da faixa vibratória onde nós todos temos que caminhar. Vocês, com certeza, já leram o livro Nosso Lar. A parte final do Nosso Lar, um pouco antes da Dona Laura reencarnar, ela recebe o espírito do marido que já havia reencarnado na Terra. Numa cúpula, não é? Para que os pensamentos das outras pessoas não estraguem o momento. As últimas palavras do marido da Dona Laura é a pedir à filha e à mãe, sabem qual for. Peçam a Deus para que eu na minha vida nunca tenha facilidades. O receio de se perder na vida existencial. Porque, reparem, eu vou utilizar esta caneca. Já foi o micro. Eu sou imperativo. Reparem, nós somos um pouco como esta caneca. Temos um pouco mais de inteligência. O que é que sucede? Eu acumulo na minha vida toda a minha carga positiva e toda a minha carga negativa. Vamos colocar, por exemplo, um exemplo em que nós temos mais conhecimento, André Luiz. André Luiz teve necessidade de passar 8 anos nas zonas umbralinas para que a personalidade, a sombra, as energias acumuladas da sua existência no seu espírito se esbatessem no fundo, para encontrar Deus. Depois de ele ter encontrado Deus, ele foi auxiliado, foi transportado para o nosso lar. Não é que os defeitos dele desaparecessem. Não. Simplesmente ficaram depositados no fundo. E ele começou a ver a vida e a ter o conhecimento com muito mais liberdade. Mas será que André Luiz vai ficar assim eternamente? Com os defeitos no fundo? Não. Com certeza vai reencarnar num corpo que ele vai fazer o quê? Excitar, através das sensações, excitar os defeitos que ele traz. E então toda essa sombra que ele tinha do homem velho vai se reerguer. Porque o que está aqui tem que sair para fora. E é pela experiência da vida, é pela forma como nós demonstramos a Deus que estamos diferentes, que essa sombra vai saindo. Muitos de nós só conseguimos tirar a sombra de dentro de nós com a dor, com o sofrimento. Só aí despertamos para a verdadeira sensibilidade.
Só aí encontramos Deus, aos bocadinhos, dentro de nós. Então isso é um percurso que nós continuamente... Reparem que a riqueza não é só sofrida no rico. A riqueza pode ser sofrida no pobre. Eu posso vos dizer que já todos nós fomos ricos. Não sei se vocês são agora, mas no passado já fomos ricos. E se não foram, com certeza para próximas existências irão ser. É uma prova, é uma experiência onde muitos de nós têm que trabalhar. Têm que adquirir esse equilíbrio, encontrar, viver sem deixar-nos gozarmos pela própria riqueza. Eu sei que a maior parte da humanidade procura o Euromilhões. Mas e os problemas que isso traz? Lembram-se de eu no princípio ter falado em Deus e Mamão? Em espírito e a carne? É precisamente por aí o caminho. A escolha que nós temos que fazer. Se queremos Deus, seguirmos a espiritualidade, ou se queremos seguir o corpo. Que hoje os nossos jovens têm uma dificuldade maior. Eu não sei como é que vocês eram nas vossas gerações. Na minha geração, as dificuldades como que nos travaram para que nós não partíssemos para um desequilíbrio maior. As liberdades que hoje os nossos jovens têm é muito mais complicado. Provavelmente, nem eles, nem nós estávamos preparados para educar jovens para obter esta liberdade que todos nós temos hoje. Caem no mundo das sensações sem terem compreensão do que realmente estão a cair. A necessidade que nós temos de instalar nos corações dos nossos filhos Deus, espiritualidade, para que eles não se percam no mundo que é efêmero, que está sempre em constante mudança. Então o irmão, o António Vieira, continua-nos a dizer: e qual será o caminho que o rico dos céus pode conduzir? É a própria riqueza nela, tem a perdição e nela tem a salvação. Pode a riqueza inspirar ao mal, como é ela um instrumento da perdição. Vamos ver agora como pode ser um instrumento da salvação. Como é que a riqueza pode ser instrumento da salvação? Quando nós falamos há pouco que a paixão direciona o homem num sentido e que faz com que o homem dirija a sua vontade e cresça nessa direção, a riqueza é igual. Nós vimos umas existências como ricos ou como famílias que têm possibilidades financeiras e outras vezes com famílias que têm menos possibilidades financeiras. O que é que faz com que, quando eu tenho capacidades financeiras, é muito mais fácil eu progredir intelectualmente. Porque os meus pais têm mais condições de me auxiliarem a esse desenvolvimento. Embora hoje a sociedade esteja-se a preparar para que todos os jovens possam ter os mesmos a igualdade. Mas ainda continua um pouco diferenciado. Quando nós vimos como pobres, nós vimos para realmente desenvolvermos o sentimento do amor. E é muito mais fácil perdermos quando buscamos a intelectualidade sem ainda termos encontrado o amor, a força da moralidade, a espiritualidade em todos nós. E olhem que os nossos caminhos são longos. Nós já vimos muito de lá de trás. Já caminhamos terrenos, pisamos terrenos muito sombrios. É como aquela planta que se ergue na semente da terra em busca da luz. É o que nós neste momento estamos a tentar fazer. Das sombras todas que cada um de nós carrega, tentamos erguer a nossa mente para encontrarmos Deus. Mas tenham cuidado. É que Deus não está aqui. Deus está aqui. Deus está no amor que todos nós sentimos, num ato de carinho, num conselho amigo, numa vibração boa para com todos. Temos dinheiro, não temos dinheiro, todos nós podemos fazer isso.
Todos nós podemos doar essa vibração. Vocês não sabem o que é uma pessoa em sofrimento receber um abraço de alguém que o ama. É como se recebesse, como se ligasse um carregador ao telemóvel. Recebe um impulso energético que faz com que as suas células se avivem. E todos nós temos a possibilidade de fazer isso. É preciso que ela mova o alveão do mineiro, o arado do labrador, a pena do escritor. Sem ela, o mineiro estará parado, o arado parado, a pena parada. E parado tudo, só uma coisa trabalha, a fome, que faz a desesperação, que faz o crime, que faz a dor. Assim a riqueza pode, como extinguir a fome, extinguir o mal, e então é remédio que cura. É muito natural que nós, na nossa compreensão, eu por menos sou um bocadinho ignorante, queiramos que todos tivessem o mesmo dinheiro. Mas nós isso já descobrimos que não pode ser. Há pessoas que têm aptidão para fazer dinheiro. E há outras que só têm aptidão para gastar. Não podem ser todos ricos ao mesmo tempo. Isso é uma prova, é uma experiência, em que nós, pouco a pouco, umas vezes vamos vivendo como pobres e outras como ricos. Mas, se nós analisarmos, o nosso mundo desenvolveu a nível tecnológico enormemente. Mas para esse desenvolvimento, alguém teve que ter dinheiro. E dinheiro maciço, ou como quero dizer, numa só mão. Que pudesse dizer assim, eu vou investir nisto. No Covid, nós vimos com muita rapidez a descoberta das vacinas. Mas para tal, os laboratórios que se puseram em busca da cura tiveram que fazer um investimento enorme. E para tal tiveram que ter auxílio de investimento. Tiveram que ter dinheiro para o fazer. Então, o dinheiro no nosso mundo é necessário. Lá atrás, quando nós começámos, não existia dinheiro. Nós trocávamos couves, sei lá, por cenouras. Mas no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, no adquirir a liberdade, e podemos ter a liberdade para fazer erros, para cometer erros, o dinheiro apareceu. Por essas mudanças de inteligência, que as capacidades intelectuais que uns têm e outros não. É claro que a riqueza exalta em nós o quê? O orgulho. Exalta em nós o egoísmo. E então é esse o perigo da riqueza. É essa a dificuldade maior. É esse o perigo que o espírito sente quando vem reencarnar e traz no seu plano evolutivo a riqueza. Já começa a medir as dificuldades que vai sentir no corpo físico. É claro que quando vem diretamente do umbro de zonas umbralinas, não se preocupa com nada disso. É ainda a riqueza mais poderosa que a própria natureza. A natureza faz com que onde haja gelos, haja frio. E a riqueza pode fazer brotar o calor que derrete os gelos. Esta educa e deseduca o homem. Quando educa, corrige a natureza. Quando deseduca, estraga. Faz que o orgulhoso se roja, o hipócrita sorria, porque na riqueza estão os germes de tudo que é bom e de tudo que é mau. Como o mal está sempre ao pé do bem. Então, nessa escolha que todos nós fazemos, ou o espírito, ou a matéria, tanto faz eu ser rico como não ser. São escolhas minhas. Eu posso ser pobre e invejar tudo que o rico tenha. Quando eu desencarnar, os meus pensamentos condicionados, como André Luís nos fala, vão-nos levar para onde? Às zonas sombrias onde estão os ricos. E eu não passei para a riqueza. Estão a entender? Nós encontramos-nos no local apropriado à nossa evolução. Nós tivemos eleições há pouco tempo. Mudámos de governo. Mas as minhas dificuldades, as vossas dificuldades, não vão ser alteradas por causa do governo ser alterado. Porque as nossas dificuldades
são individuais. Quer esteja lá A, B, C ou D. Eles podem auxiliar, sim, o país a progredir, a evoluir. Mas quando nós reencarnamos, no nosso plano evolutivo, já trazemos traçados as nossas provas e as nossas dificuldades. Vimos nascer no seio familiar, não só no seio familiar sanguíneo, mas no seio familiar em que todas as pessoas que convivem comigo fazem parte da minha família. E então eu venho nascer no seio familiar adequado à minha evolução. Vou encontrar pessoas que me amam, que me vão auxiliar, e vou encontrar pessoas que me odeiam e vão fazer tudo para me irritar. Faz parte da minha evolução. Faz parte da excitação daquela sombra que eu em mim ainda trago e que tem saído de mim. Há duas formas de nós evoluirmos. Ou buscarmos o conhecimento para essa mudança, ou então a dor apresenta-se de uma forma espontânea. E então é tudo mais doloroso. A dificuldade torna-se tremenda, porque eu não estava preparado para aquilo. Revolto-me contra Deus, porque nem sequer compreendo Deus. Nós, para compreendermos Deus, temos que estudar as suas leis, para despertar em nós um pouco de sentimento de Deus. Se nós dissermos assim, eu acredito em Deus, mas não sei explicar como Deus é, vocês podem ter a certeza que a primeira dificuldade de Deus deixa de existir para aquela pessoa. Se nós não o compreendermos, não compreendemos a nossa existência na Terra, se não compreendemos o objetivo de estarmos cá, dificilmente encontramos a fé. Por isso é que Allan Kardec diz que nós necessitamos da fé lógica, da compreensão, para encontrarmos Deus. E não é preciso escola de lado nenhum. Quando eu vos disse que Deus está aqui, está em todos nós. Para encontrarmos Deus, temos que despertar com amor, pensar com amor, agir com amor. E aí, sempre que nós estivermos a agir, a pensar, estamos a colocar um pouco de Deus naquilo que fazemos e no que pensamos, e um pouco de Deus em nós. O egoísta diz que não consegue amar. Tem uma dificuldade enorme e não consegue amar. Sabem porquê? Porque ele extinguiu Deus dentro de si. Encheu-se de tal forma, aquela caneca nunca foi branca. É sombria toda ela. Está cheia de si mesmo. Não tem amor para doar, porque a essência dele está lá, fechada num cofre a 7 chaves. Mas exige o amor do outro. Não consegue amar, mas exige amor. Consoante nós vamos vivendo e encontrando Deus dentro de nós, e vamos obtendo a capacidade de amar, a alegria que sentimos nesse ato vai despertar Deus em nós. Vai despertar o amor em nós. Consoante Deus vai crescendo dentro de nós, nós vamos deixando de ter necessidade que o outro nos ame. E vamos sendo nós esplêndidos de amor. Porque começamos a viver e a conviver com Deus. E vamos ter a capacidade de dizer como Jesus: não sou eu que falo, mas o Pai que fala por mim. Como Paulo: não sou eu que falo, mas Jesus que fala por mim. Sim, não teremos vibração com certeza para Deus falar por nós. Mas há necessidade de nós, ao menos, aproximarmos de Jesus. Porque foi esse o seu objetivo na Terra. Auxiliar-nos no caminho até Ele. Não podemos olhar para Jesus como um missionário que veio retirar o pecado do mundo. Não. Ele veio-nos dar o exemplo como viver sem pecado. Para Jesus, como eu disse há pouco, esta escolha não existiu. Porque ele era pleno de Espírito. A sua corpo só lhe serviu como vestimenta. Os nossos ainda são mais um pouco do que vestimenta.
Este texto aqui eu achei lindíssimo. Reparem, a arte é o gênio humano, a natureza é o gênio divino e a bondade é o gênio divino e humano. A arte é o gênio humano porque é a manifestação sublimada do engenho do homem. A natureza é o gênio divino porque é a manifestação sublimada do gênio de Deus. A bondade é o gênio divino e humano porque reúne em si a magnanimidade e a piedade de Deus e a perfeição do espírito do homem, que o faz aproximar de Deus. Quando nós, pouco a pouco, no nosso caminho, vai desabrochando esse sentimento sublime do amor. É no seio familiar que ele se inicia. É no família, desta vez é sanguínea, porque nós, no nosso egoísmo, é aí que nós começamos, pouco a pouco, a libertar-nos dele. Amor no nosso mundo é abnegação. É a abnegação de si próprio, em prol do outro. E é no seio familiar que nós obtemos mais isso. A mãe que se dedica de si própria em prol do filho. O pai que se dedica de si próprio em prol do filho. E o filho que se dedica de si próprio em prol dos pais. É aí que se inicia esse desabrochar de amor e sensibilidade. É que, claro que quando nós vamos pouco a pouco evoluindo, nós vamos sentindo que o nosso seio familiar sanguíneo é muito curto e vamos sentindo o amor para doarmos a mais. E pouco a pouco vamos amando e fazendo com que o nosso amor cresça, tornando as pessoas que convivem connosco melhores. Para o rico ter salvação, o irmão António Vieira deixa-nos isto. Como há mais tranquilos, onde o sol se banha e o céu se espelha, há riquezas onde a bondade se reflete e a caridade se aproveita. São estas que as salvam. Salvam os que delas fazem uso cristão. Salvam aqueles a quem servem de amparo e são socorro. O dinheiro no nosso mundo tem que estar em constante giro. Quando Jesus nos fala na parábola dos talentos, ele dá-nos um toque. Deu 5 a um, não foi? E desses 5 fez 10. Deu 2 a outro. E desses 2 fez 4. E deu 1 a um e ele enterrou. Vocês acham que ele fez bem? O que é que Jesus queria falar com um talento? Há muitas pessoas que, não tendo riqueza, acham que não podem fazer o bem. Não têm a possibilidade de fazer o bem. E então? E o nosso talento? Vamos enterrá-lo? Todos nós temos possibilidade de amar. E amar é fazer o bem. Não precisa da riqueza. A sustentação do amor no nosso planeta está necessitado de trabalhadores. Ouçam, vejam as notícias, a sombra que cresce pelo nosso mundo. Os que se dizem seguidores de Jesus, há necessidade enorme de nós acendermos a centelha dentro de nós. De, nas nossas orações, darmos força aos irmãos de bem que lutam contra a sombra. E todos nós, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, onde quer que nós estejamos, lembremos de Jesus, que trabalhava em todo o lado. Busquemos os conhecimentos que temos e aqueles que não temos. Aprendamos, instruímos, para que possamos acender as luzes onde quer que estejamos. Só assim nós fazemos o nosso trabalho. E, no final da nossa existência, não olharmos para trás e não vermos a sombra daquilo que podíamos ter feito e não fizemos. Muitas das vezes dentro dos nossos lares. A tristeza que o pai sente ao ver o filho perdido no mundo. Vocês acham que é fácil? Dá uma vontade enorme
de agarrar um corpo qualquer e regressar à vida. É um sofrimento enorme. Façamos isso. Busquemos conhecimento para podermos auxiliar mais. Para que as nossas palavras fiquem envolvidas no magnetismo de Jesus. E as pessoas que as ouçam não precisam de aceitá-las logo, mas pelo menos que reflitam nelas. Porque esse refletir um dia vai brotar flor. E quando eles estiverem lá, sem saberem se estão vivos, se estão mortos, naquele momento assim, perdidos, que a maior parte dos nossos velhinhos se encontra, lembrem-se das palavras que nós falamos. Que a morte não existe, que é simplesmente uma passagem para a verdadeira vida. E que o que a gente faz aqui é um usufruto do lado de lá. Este campo mental condicionado, há necessidade de nós o erguermos. E quando nós estamos a erguer o nosso, estamos a auxiliar o nosso companheiro a erguer o dele, o nosso colega de trabalho a erguer o dele, porque nós tornamos-nos seres diferentes, capazes de amar, de compreender, de aceitar a diferença, de não se desequilibrar, de não se irritar e, perante o obstáculo, ser inspirado para resolver o problema. Porque quem caminha no bem é auxiliado pelo bem. Quer seja rico, quer seja pobre. Todos nós somos seres espirituais. Caminhamos para Deus. Esse é o nosso destino. Procuremos o caminho certo. Que Jesus nos guie sempre. E era o que eu trazia. Eu não gosto de fazer palestras muito grandes. Vocês começam a ficar cansados também. Dentro do tempo, vocês têm alguma pergunta? Não querem saber quando é que vão ser ricos? Ainda bem, ficou tudo esclarecido. Vamos então aconchegar-nos nos nossos corações, acolhermos o nosso interior, busquemos o Deus que há em nós, na presença de Jesus, no Monte das Oliveiras, onde Jesus se ajoelhava, pedindo auxílio ao Pai, pedindo auxílio para que ele tivesse forças para continuar a sua caminhada e pedindo auxílio para todos nós. Pois nós ainda éramos crianças, deserdados, procurando no mundo os flagelos da própria vida. Caminhávamos perdidos entre as sensações de um corpo e a ignorância de um ser. Jesus trouxe o amor à terra, implantou de tal forma o amor no nosso planeta que nós hoje ainda continuamos buscando nas suas energias essa fonte luminosa que nos ilumina a todos. Ajoelhemos com Jesus, peçamos por todos nós, peçamos por todos estes irmãos espirituais que perdem o seu corpo físico e se veem perdidos entre um mundo e outro, sem saberem ao certo o que lhes acontece. Peçamos ao Pai que possam ser auxiliados, amparados, mesmo esses seus filhos, rebeldes às suas leis, que se perdem no mundo das ilusões e das sensações. Te pedimos também por eles, Pai, por estes lugares sombrios, por estes vales sombrios, onde irmãos nossos ainda se encontram com falhas enormes para evoluir. Permite que os teus filhos luminosos possam chegar a esses lugares e possam iluminar esses corações para que possam encontrar o seu caminho. Pai,
muito humildemente, te pedimos que a tua luz ilumine a todos os seres que habitam este planeta, em todos os lugares onde a guerra ainda persiste, onde filhos vêm perder os seus pais, onde pais vêm perder os seus filhos. Dor atroz que traz o ódio ao nosso planeta. Permite que os nossos mandatários possam encontrar a força, o amor, a fraternidade, para que o nosso planeta, de uma vez por todas, possa encontrar a paz. Auxilie-nos a auxiliar. Ampara-nos a amparar. Permite que o teu amor cresça, para que também possamos amar. Ilumina, Pai, com a tua luz, em todos os recantos e em todos os lugares onde houver um filho teu necessitado de algo.